E chegamos ao terceiro episódio desta primeira temporada do videocast do Corrida na Veia, neste mês de março, em parceria com nós, as Nats, do Inspira e Transpira, para celebrar a potência da mulher. Durante esse período, a gente está trazendo mulheres inspiradoras para compartilharem as suas histórias e conversarem conosco sobre assuntos para lá de importantes, não é mesmo, Nath? Se é, né, parceira? Eu vou precisar de uns 15 minutos só para apresentar, para falar todas as características positivas dessa mulher que veio conversar aqui com a gente hoje. Ela é assim, ó, com o perdão da cafonice do força, foco e fé, mas é porque ela é força, ela é foco, ela é fé, ela é determinação, ela é resiliência. Gente, ela é tudo de bom. Bem-vinda, Verônica Hipólito. Uhul! Que Bom delícia dia, pessoal. ter você aqui. Obrigada. Calma que eu preciso ler aqui para continuar a sua apresentação, que não é pouca coisa, não. Gente, olha o currículo dela. Ela é medalhista paralímpica de prata e bronze, campeã e vice-campeã mundial, além de ser dona de 3 ouros e 4 pratas em Jogos Pan-Americanos. Só isso, querida! Palmas lentas! Espero que esse currículo cresça com mais medalhas também e que logo a gente consiga trazer mais meninas do projeto que também vou falar e que a gente cresça ainda mais as medalhas no Brasil com as mulheres. Senti um spoiler aí. Nossa! E vale lembrar que tudo isso depois de tirar tumores no cérebro, ter alguns AVCs e fazer algumas cirurgias. Queria pedir, antes de mais nada, para você contar a sua história para quem estava em Marte e não te conhece. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer enorme finalmente te conhecer. A gente já troca há algum tempo online ali, né? Pelas redes do Inspira. Você faz super parte da comunidade. Pra gente é uma honra e um privilégio ter você como parte ali. Mas, por favor, conta a sua história. Gente, só para começar, eu tô aqui fingindo que tô tranquila, mas na verdade eu não estou. Nats e Nats, eu estou aqui, socorro, porque eu tô sempre lá curtindo, eu tô sempre sendo inspirada pelas redes de vocês. Então, muito obrigada. E tô nervosa, eu tô nervosa, gente. Eu não sei fingir, não. Cadê a conversa de bar? Isso é sinal que a gente venceu na vida, amiga. Vencemos. Mas assim, a minha história é um pouco longa, eu tenho até medo de falar e perder todo o tempo do pod. Mas eu gosto de começar pelos títulos, sei que já falou, mas então eu tenho 2 medalhas em campeonatos mundiais, tenho 7 medalhas em campeonato pan-americanos, eu tenho 2 medalhas em Jogos Paralímpicos, tenho recordes das Américas, já tive recordes mundiais. E aí eu falo que, para resumir o rolê todo, eu tô entre as 8 mulheres mais rápidas do mundo, da minha categoria, de todos os tempos. E espero depois ficar entre as 7 mais rápidas, as 6, as 5, quem sabe ser a mais rápida do mundo de todos os tempos. Será? Espero, tô treinando pra isso! E tem a nossa torcida. Obrigada. Vou chorar, gente. A lágrima vai rolar. Mas aí, quando a gente fala sempre de títulos, né? Conquistas, prêmios, normalmente o pessoal pensa... é porque a pessoa foi escolhida para isso, é porque era para acontecer, destino, sorte, enfim, whatever, o que você quiser colocar no meio, deixa aqui tua justificativa para as conquistas. Mas eu acredito muito em grandeza. Uma vez me falaram sobre isso e ficou muito dentro de mim, que a grandeza tá para todo mundo. E aí, para isso, e não significa que vai ser fácil, mas você precisa todos os dias ir atrás dela. Então, todos os dias, do meu jeitinho, mesmo que dando meu 100% naquele dia, eu vou atrás, e aí eu acredito que a gente vai conquistando. E aí eu gosto de encontrar o outro lado da Verônica também. Então, foram mais de 200 tumores, no intestino grosso só. Então, tive 3 cirurgias na cabeça para retirada de 3 tumores diferentes. Tive radioterapia, tive radiocirurgia, tive tumor no intestino, tive AVC. Falaram que eu não ia voltar a andar nem falar. Erraram, porque eu falo pra caramba. Geminiano, ninguém mata. E tô correndo hoje por esse mundão. Sou apaixonada por esporte, apaixonada por comer também. Se um dia qualquer, assim, sair para comer, para mim é o melhor convite. Menina, eu acho que já somos melhores amigas. De vida, de vida. Assim, esporte e comida. Sou eu. Só avisa o pessoal do rodízio que não dá pra receber as 2 juntas, porque o dono do restaurante vai ficar chorando lá no fundo. É gente. prejuízo. Dá prejuízo na certa. Prejuízo. Vão ter que expulsar a gente, mas...
Mas eu quis começar já com essa pergunta, porque quando a gente quis te convidar para participar do podcast, a gente pensou que você é um exemplo, é um modelo, não só de resiliência, mas de persistência e de uma pessoa que, cara, fez do limão uma limonada. Porque, assim, cara, todo mundo tem batalha, todo mundo tem conquista, os BOs estão aí, os boletos estão aí, e isso é a vida, isso é viver, né? Só que é isso, você fez de um jeito que você falou assim: eu não vim para essa vida a passeio, eu vim realizar, eu vim inspirar, eu não quero uma vida ordinária. E foi atrás, e é o que você falou, tá treinando, tá em busca dos seus sonhos. Então, como é que você faz isso acontecer? Como é que você tirou, da onde você tirou essa motivação? Como é que você fez desse limão uma limonada? Então, primeiro eu agradeço pela resiliência, porque normalmente quando eu vou nos lugares, eles ficam: você é um grande exemplo de superação, porque você teve um monte de tumor e deficiência. Eu fico: não, gente, superação de novo não. Mas a gente fala depois sobre superação e capacitismo. Maravilhoso. Mas eu falo que isso veio muito da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe e meu pai o tempo todo falavam pra mim: olha, a gente tem um problema e a gente tem que solucionar. Ou acontece isso, tá todo mundo ferrado. Esse é o grande ponto. Então, o primeiro problema não foi o AVC, não foram os tumores. O meu primeiro grande problema foi quando eu estava lá pequenininha, a gente não tinha dinheiro, meus pais trabalhavam 2 períodos, 3 períodos cada um, recebendo muito pouco como professores. Então, a gente estava sempre no cheque especial. E ok, como que a gente vai fazer? Porque eles queriam dar uma boa educação para mim e para o meu irmão. Eles queriam que a gente tivesse uma vida com bastante lazer. A gente sabe que a maioria das prefeituras, que a maioria dos lugares, não oferecem acessibilidade. E acessibilidade eu não falo nem só da pessoa com deficiência. Eu falo para as pessoas que não têm um poderio de dinheiro, não oferecem lazer, não oferecem esporte de qualidade. E eles queriam oferecer a melhor vida possível para a gente. Então, assim, tinha problema. Como que a gente vai resolver? E eu sempre via eles resolvendo. Sabia que tinha algo, mas eles sempre estavam resolvendo. E aí, quando veio o primeiro tumor na cabeça, em 2009, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu falei assim: ok, eu tenho um tumor, o médico falou que eu preciso operar e essa é a solução. E muita gente dizia que, na época, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eu falei: ok, vamos operar. Mas eu estava entendendo o que estava acontecendo, porque foi aquilo que eu vi minha vida toda, meu pai e minha mãe fazendo. Temos um problema, temos uma solução. E ao longo da minha vida, 50 e tantos anos, não. Eu falo ao longo da minha vida, eu me sinto meio velha, gente. São 26, né? 26 anos. Mas assim, conforme foi passando o tempo, todo mundo tem um problema. E muitas vezes, os tumores, as lesões não eram meus maiores problemas. Meus maiores problemas eram, assim, uma dor de cabeça que eu acho insuportável e que eu sou chata pra caramba com dor de cabeça. Meu maior problema era seguir a dieta. Meu maior problema era ter um projeto e ver que cada vez mais chegava crianças, mães, pais, idosos falando assim: a gente quer praticar esporte, a gente não sabe onde vai praticar esporte, a gente quer praticar aqui. Tem como? Caramba, não tem, mas eu vou fazer dar certo. Então é isso. Problema todo mundo tem. Eu tenho, vocês têm. E assim, não importa o tamanho do problema, a gente sabe o que está passando. E a gente sabe que, assim, em algum momento a gente vai ter que enfrentar e continuar, porque senão a vida não segue. Exato. Você dizer que é filha de professores explica muito sobre resiliência, porque ser professor no Brasil é sinônimo de resiliência, né, pessoal? Mas eu adoro que você, a Fuzi costurou essa pergunta e você já trouxe a questão do capacitismo. Cara, como é importante a gente dar o nome certo para as coisas, né? Porque às vezes a gente fica... Eu fiz um post esses dias nas minhas redes sociais falando sobre machismo e aí veio um homem e falou assim: ah, não, mas isso é gente escrota, não é machismo. Eu falei: não, amigo, chama machismo. O nome é machismo. Tipo, então, um homem querendo falar o que é machismo. Meu amor, você não sabe. Exato. Você nunca saberá, você não vive isso. Você vai pro homem e fala assim: é mansplaining? Ele fala assim: não é, eu só tô explicando. Eu falei: meu filho, pelo amor de Deus. Querido, vamos desenhar. Então, já que é pra desenhar, eu acho que é uma ótima oportunidade de ter você aqui. Você pode explicar pra quem tá ouvindo pra gente o que é o capacitismo, como é que ele afeta a vida de
cara, pessoas super foda e potentes e medalhistas e, meu Deus do céu, tudo isso que você é. E por que a gente precisa falar disso, né? Sim, é porque assim, o capacitismo é um preconceito, é uma discriminação. Então, a gente tem o racismo, a gente tem o machismo, a gente tem a gordofobia, a gente tem a LGBTQIA+, fobia. Enfim, a gente tem o capacitismo, que é o nome dado para discriminação que pessoas com deficiência sofrem. E o que é o capacitismo? É você achar que aquela pessoa, simplesmente por não ter, ou simplesmente por ter uma deficiência, não tem capacidade para... Aí vem o capacitismo. Desenhamos. Vamos fazer alguns circulozinhos aqui. Capacitismo. Então, quando você vê uma pessoa... Assim, coisas às vezes até que a gente não pensa que é preconceito, mas é. Que a gente não pensa que é discriminação, mas é. Então, quando a gente vê uma pessoa com deficiência na rua, simplesmente vivendo... caminhando, atravessando a rua, enfim, e você fica, nossa, que superação. Isso é capacitismo, porque aquela pessoa está vivendo como qualquer outra da forma dela. E você fica, cara, ela é uma superação por ter deficiência? Não. Ela tem uma deficiência. Ela pode ter nascido com aquilo ou ela pode ter adquirido ao longo da vida, como é o meu caso. Mas a deficiência é uma característica. Existem pessoas altas e baixas, gordas e magras, homens e mulheres, com mão sem mão, com perna sem perna, cadeirante andante, com paralisia ou não, e tá tudo certo, porque são características. O que não tá certo é pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mulheres, enfim, idosos, a gente sofrer discriminação e não ter acessibilidade. E aí entra mais um ponto que eu falo que tem que inventar outro nome também, tem que ser o capacitismo, tem que ter outro nome agora para essa questão da falta de acessibilidade. O que não está certo é pessoas com deficiência não saírem nas ruas porque não tem como sair. Uhum. Porque não existe, porque as calçadas estão esburacadas, porque não existem sinais, semáforos sonoros, porque o elevador está sempre quebrado ou não existe. Porque tem escada para acessar tem escada, o prédio. Porque fica olhando pra gente como se fossem grandes ETs. A gente acabou de estar... Tem OVNI, gente. Tô falando que tem OVNI. Estão abatendo ali os aviões, mas a gente tá aqui há um tempinho já. Não sei se vocês sabem. E é isso, assim. E só trazendo o último ponto. Às vezes a gente vê uma pessoa com deficiência e fica naquela... Caramba, pergunto se eu posso ajudar, não pergunto. Pego na mão e já levo pro outro lado da rua. Primeiro ponto, assim, pergunta, assim, precisa de ajuda? Sim. Não, ok, vida que segue. Tem uma pessoa com deficiência namorando? Ok. Se você não namora, sinto muito. A gente tá vivo, a gente namora, né? Eu não namoro, mas tamo aí, hein? Vocês podem mandar aqui mensagens do que a gente vai fazer de... Já surgiu esse assunto qual foi? No segundo episódio? Menina, Agência de dates. Agência de date. Aqui que eu entrego meu currículo. A minha mãe tá tão desesperada. Minha mãe tá na faculdade comigo, não sei se sabem. E ela fala que vai fazer uma barraca lá. Que assim, procura-se um genro. Aí assim, contrata-se namorados para minha filha. Ai, que desespero. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso para ir transformando a sociedade, né? Isso, precisamos evoluir. E aí, como é que o capacitismo acaba prejudicando, né, na vida das pessoas? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava num evento e tinha um elevador, assim, e tinha uma moça que era meio que da segurança e tal. E esse meu amigo, ele tem uma prótese na perna. Ele é amputado e ele estava de shorts, então a prótese aparecia. E ela falando assim, vem aqui, vamos subir de elevador, vamos subir de elevador. E era assim, um micro lance de escada. E o cara também é atleta, tipo, a prótese dele é adaptada, ele consegue subir escada. E eu falei, amigo, vem Por acaso aqui. é o Taleco? Exato. Eu falei, Ele me contou essa história. Então, eu falei, amigo, vem aqui, são tipo 5 degraus. Dele assim, não, mas ela tá aqui. Eu falei assim, não, moça, tá tudo certo, é aqui. E aí a gente foi, daí ele falou, acho que ela achou que eu não conseguia subir a escada. Eu falei, então, isso é ignorância. Só que, assim, ele é super bem resolvido, você também é super bem resolvida, mas tem gente que internaliza aquilo do não é capaz, né? Então, vou dar um outro exemplo. Eu mesma, eu tirei um rim, né? Eu perdi um rim. Completamente tudo certo, vida que segue. Mas chegou um momento em que a minha mãe achou que eu era frágil.
Ela falou assim, filha, você não pode fazer isso porque você não tem um rim. E aí aquilo entra na nossa cabeça, sabe? Em dado momento eu falei assim, será que eu também não sou capaz de fazer um triatlon porque eu não tenho um rim? Não, meu amor, eu sou. Eu faço um 70,3, eu corro maratona. Então, assim, a gente dá um jeito. É como você falou, é só uma característica. Tem gente que não tem cabelo, assim, a gente dá um jeito de viver. E aí, esse é o lance, né? Assim, você encontrou a sua paixão, que é a paixão pelo esporte. E você falou assim, sou feliz fazendo isso. Eu quero ser feliz, eu quero viver de um jeito extraordinário. Então, tocou a vida e... do jeito que vai. Mas aí, então, eu queria costurar com outro ponto. Para quem não sabe como funcionam, por exemplo, as Paralimpíadas, os Jogos para atletas. Você pode explicar um pouco como é essa classificação e como você se encontrou nesse lugar? Sim. Primeiro que, assim, quando... Eu não nasci com uma deficiência, né? Eu adquiri. Acho que é muito legal falar isso, porque o processo é outro. E, novamente, eu sou muito privilegiada porque minha família sempre me apoiou e mostrou que, assim, é uma característica, vamos, enfim. Só que eu não conhecia o movimento paralímpico. Eu não conhecia o movimento do paradesporto. Para mim, era algo que... E eu não conhecia por algo que acho que muita gente... É o mesmo problema de muita gente. A gente não vê. E aí entra no problema dessa questão do capacitismo, da inclusão. Se os meios de comunicação não começarem a mostrar, como é que eu vou saber que existe? Como é que eu vou saber que as coisas estão acontecendo? Como é que eu vou entender que são características diferentes? Pô, se lá atrás, eu sei que parece que é uma outra coisa, mas entra junto. Se lá atrás não mostrassem mulheres e homens pretos na televisão, como é que eles iam saber que poderiam estar onde quisessem? Se não mostrassem pessoas com deficiência nas televisões, nos jornais, enfim, como é que a gente ia saber que poderia existir um movimento? E já deixando aqui, antes de começar a explicar, seria legal, em pleno 2023, a gente começar a mostrar, até porque vai acontecer esse ano vários mundiais, vários parapan-americanos, ano que vem tem os Jogos Paralímpicos, e assim, existe Olimpíada e Paralimpíada, e tá tudo certo porque é alto rendimento do mesmo jeito. E o Brasil vai muito bem no esporte paralímpico, né? É potência. Inclusive, todo ano, assim, a gente fica... Qual que é a meta do ano? Porque daqui a pouco a meta vai ser o melhor das galáxias. Mas, assim, em resumo, eu gosto de começar explicando pela Olimpíada. Na Olimpíada, a gente tem várias modalidades. Dentro das modalidades, a gente tem várias provas que são divididas em, assim, feminino, masculino ou misto. Ok, são as categorias. No Paralímpico é a mesma coisa. A gente tem várias modalidades com várias provas e aí são divididos entre feminino, masculino ou misto. E para ter a maior equidade possível, não significa que vai acontecer, porque existem bordas, que a gente chama. Tem a classificação. Então, a gente tem, resumindo, a deficiência física, visual e intelectual, que não necessariamente todas as modalidades têm. E aí, dentro disso, a gente tem deficiência intelectual, é uma categoria só. Aí, deficiência, que é normalmente QI abaixo de 70 ou 75. Deficiência física, ok. É cadeirante ou é andante? Tem paralisia ou é amputação? É cego ou é baixa visão? Ou é a chamada visão subnormal, que é enxergar até 10, 15%? Aí se entra na questão do físico, visual e intelectual. Eita, tô errando tudo, dá pra ver, né? Nervosa. Mas é complexo, é complexo. É complexo, mas assim, resumindo, são 3 grandes blocos. Então, a gente tem a deficiência física, visual e intelectual. Dentro da deficiência intelectual, que é a mais simples, existem testes para isso. A visual, então, a gente tem 3 categorias normalmente, que é assim, a cegueira total, a baixa visão, que é até 5%, e a visão subnormal, que é até 10% de visão, de acuidade visual. E aí, o físico é a maior de todas. E, assim, cada modalidade tem a sua especificidade. Então, no atletismo, a gente tem milhares de categorias. Milhares não, mas tem várias categorias. Já na bocha, por exemplo, que é uma modalidade só paralímpica, assim como o goalball, a bocha é só para deficiências severas, que normalmente são cadeiras, que pode ser tanto por deficiência adquirida na coluna, como uma paralisia muito forte. O goalball, que só existe no Paralímpico também, é só deficiência visual.
E você tem que estar com tampão. Você pode enxergar 10%, mas você tem que estar com tampão, enfim. E aí vai de cada modalidade, mas eu sempre falo assim, não se apegue às classes. Se apega ao que você está vendo. Porque muita gente, quando vai assistir uma prova pela primeira vez... Eu, por exemplo, eu não sei quase nada de jogos de inverno. Mas eu assisto porque eu acho legal. Exato. E eu tô lá assistindo. Eu não sei nada da classificação do Paralímpico dos Jogos de Inverno. Mas eu sei que a gente tá mandando muito bem. Inclusive, a primeira medalha dos Jogos de Inverno, de Olímpicos e Paralímpicos, foi uma paralímpica de uma mulher. Beijos, Aline. Uhul! Mulherada representando o Brasil. Essa questão da classificação, eu acho que interessa mais para quem tá competindo, né? Assim, para, como você falou, tentar ficar uma coisa mais equânime. A gente, como leigo, assiste... Gente, sei lá, eu assisto tudo. Exato. Não tô entendendo nada e tô gostando de tudo. Assisto surf, não tô entendendo. Assisto tênis, não tô entendendo. E gente, eu não ótimo. entendia nada de skate, nada de surf, Olimpíada, que a gente vem antes de Paralimpíada, eu tava lá assistindo, torcendo. Minha mãe, você tá entendendo? Eu falei, não, mas tá bonito. É lindo de Tá ver, bonito. é. Time Raíssa, time Pamela, tamo junto. É isso E aí. aparece o resultado ali, depois E a gente apare- descobre o que tá isso. acontecendo. E assim, só 2 pontos que eu acho sempre muito importantes. Primeiro, todos os atletas que estão no Paralímpico têm algum tipo de deficiência, mas nem todas as pessoas com algum tipo de deficiência podem estar no meio paralímpico. Por quê? Não são todas as deficiências que entram. Por exemplo, você não enxergar de um olho te faz uma pessoa com deficiência visual. Só que para você entrar no movimento paralímpico, você tem que ter uma acuidade visual menor nos 2 olhos. Você ter uma amputação, uma malformação da mão acima do punho, te faz uma pessoa com deficiência. Só que no Paralímpico tem que ser do punho para baixo. Então, tem vários pontos, e dentro disso entra a classificação, que aí vem com exames, com médicos, com fisioterapeuta, com classificadores, que são pessoas próprias para isso. E aí, para você entrar no movimento, você tem que passar pela classificação. Mas aí entra e esse é o movimento paralímpico, o alto rendimento. Só que aí vem o paradesporto. O paradesporto, a gente fala que é o esporte de dia a dia, que todo mundo pode participar e não precisa da classificação. E só algumas curiosidades que eu acho muito legal. Síndrome de Down não está no movimento paralímpico, mas está no paradesporto. O pessoal surdo Olimpíadas, não está no movimento paralímpico, mas está no paradesporto. É uma coisa tão grande. E por isso eu falo, a gente precisa divulgar para começar a incluir mais pessoas. Exato, é por isso que eu agradeço essa aula que você está dando. E eu queria dar um recado para quem está assistindo. Gente, compartilha, por favor, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, porque quanto mais a gente espalhar essa informação, menos ignorância a gente vai ter, mais inclusão a gente vai ter, e menos preconceito, menos capacitismo a gente vai ver por aí. Vê, eu adorei que você trouxe a questão do paradesporto, a diferença entre o esporte paralímpico e o paradesporto, porque hoje, além de você representar o Brasil nas competições, você é uma influenciadora, você leva a representatividade para outras pessoas com ou sem deficiência, mas que querem se encontrar no esporte. Eu queria saber se você sente essa pressão de tipo, puta, eu tô levando uma mensagem para outras pessoas que de repente têm uma deficiência, estão em casa e acham que o esporte não é para elas. E aí eu quero que você aproveite e conte um pouquinho pra gente dessa sua camiseta que você está usando. Uhul! Vou ficar até aqui agora de frente. Entregou tudo. Eu não sinto pressão nenhuma, porque eu me divirto fazendo isso. Eu falo que, assim, pressão é quando eu tô na competição, tô numa final e falo assim, caramba, agora eu tenho que fazer o índice. Agora é o momento de medalha, porque eu treino minha vida toda por isso. São treinos intensos por isso. Mas mostrar o esporte para as pessoas, nossa, é minha diversão, é minha paixão, é meu amor. Inclusive, eu falo, o esporte, ele é para todo mundo, ele é política pública. Então, a gente falou aqui que existem pessoas diferentes, corpos diferentes, de lugares diferentes. E o esporte, eu falo que é o único meio que ele não se importa da onde você vem, o que você é, o que você fez, ele tá lá para você. Quanto dinheiro você tem, etc. Exatamente. Ele fala assim, vai fazer descalço? A gente faz. Vai fazer de tênis? A gente faz. Vai fazer com roupa super tecnológica ou vai fazer assim de top shorts, tão indo, assim, caminhando. Ele tá junto o esporte. E aí, por isso, até foi criado
o time Nauru, que é um instituto. Muita gente fala que eu tava com muita coragem na hora, ou eu tava muito louca. Eu acho que eu tava na beirada dos dois na hora que eu criei. Porque eu sempre vi as pessoas falando de institutos que tinha que mudar muito do movimento esportivo. Porque, assim, de novo, minha deficiência é adquirida. Minha deficiência veio depois de um AVC que foi em 2011. E aí eu conheci os dois mundos. Eu conheci o mundo do olímpico no esporte. Só não passei pela fase do olímpico, mas passei pela iniciação, pela base, passei pelo alto rendimento, enfim, por várias modalidades. E eu conheci também o mundo do paralímpico, que aí eu passei por todas as fases, inclusive a parte paralímpica, que é o altíssimo rendimento. E em todas eu encontrei problemas. E tá tudo certo. Se a gente procurar, ok, vai ter problema. Só que eu não vi a solução. Fica assim, como pode, gente? Era 2018, 2019, a gente não estava encontrando solução ainda para coisa que era básica, coisa de gestão. E aí eu via muito pessoal criando institutos depois que se aposentava. Eu falava, não vou esperar tudo isso não, porque aí o problema vai aumentar, vão surgir novos problemas, eu não quero isso. E aí a Nauru, ela nasceu com um objetivo pequenininho de promover e oferecer atividade esportiva para todas as pessoas, de todas as categorias, independente de onde elas vêm ou o que elas têm. E aí, depois disso, pensei, como que eu vou fazer? E aí, hoje, a gente tem uma equipe de altíssimo rendimento paralímpico, que, inclusive, essa equipe compete no Olímpico. A gente está planejando, tentando fazer alguma coisa no Olímpico também. A gente tem aulas, a gente tem nossa escolinha de esporte para crianças e jovens de 6 a 18 anos, com ou sem deficiência, para brincarem, treinarem juntas. Porque não adianta eu fazer uma turma de pessoas com deficiência, outras sem deficiência, porque aí vai ter o mesmo problema, não vai ter inclusão. A inclusão não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. E é isso que acontece hoje em dia. Uhum. O pessoal faz uma turma assim, aqui é o pessoal com deficiência, aqui é o pessoal sem. Não. Todo mundo tem que estar junto, tem que perguntar desde criança, tem que conhecer, tem que se divertir. Normalizar, Exatamente. tem que acabar com essa torta de climão, sabe? Ai, tá. Pessoas são diferentes, tá tudo certo. E aí agora a gente tá planejando, inclusive um dos meus sócios, o André e o Maceió, vão ficar muito bravos comigo, que eu vou soltar aqui. Spoiler, as jornalistas piram no furo jornalístico. A gente tá planejando para já entrar no mundo dos adultos também, porque a gente via durante a escolinha que vinham as mães e os pais, ficavam lá sentados. Vocês não vão fazer nada? Não tem. Porque não tem vaga, porque não tem modalidade, porque não tem no meu horário, porque eu trabalho o dia todo, cuido da criança, o momento que eu posso é o momento que a criança está na aula. Então, ok, vamos criar atividade agora para as mães, para os pais, para os idosos e vamos fazer todo mundo praticar esporte. Se vão se tornarem atletas algum dia de alto rendimento, eu não sei, porque esse não é o meu objetivo. Mentira. Não, sério, eu não sei porque esse não é o meu objetivo. O alto rendimento é um grande funil. Eu amo o alto rendimento, mas não é todo mundo que vai chegar. Mas que o esporte fique na vida dessas pessoas. Que o esporte seja para sempre. Que vão correr uma São Silvestre, que vão correr mais corridas de rua, que vão jogar, que vão caminhar, mas que estejam felizes. E esse é o grande ponto da Nauru. E aí, enfim, outro ponto nosso é que a gente não quer ser uma organização megalomaníaca e acabar com todas as outras equipes, que nem tem muita equipe por aí tentando, viu? Fica a dica, pessoal. Eu tô amando que esse podcast tá cheio de vrá. Então, assim, ó, vrá, na cara, assim, ó. Mas é o que acontece. A gente deveria se dar as mãos ou os cotos para quem não tem mão, tá tudo certo. Porque o esporte tem que ser para todo mundo. Me irrita muito ver equipe, ver clube, ver instituição querendo crescer e derrubar. Não tem que derrubar, tem que dar a mão. E eu falo que quando a Nauru vai crescendo, as nossas metodologias irem dando certo, eu vou disponibilizar, a gente vai disponibilizar a metodologia, porque o esporte tem que chegar em todos os cantos. Por quê? Porque o esporte é para todo mundo. Eu sou uma pessoa privilegiada, nós somos pessoas privilegiadas. Agora, aquela criança, aquele jovem, aquela mãe, aquele pai, aquele senhor, aquela senhora que está lá na comunidade, que está lá na favela, você acha que a política pública está chegando lá? Você acha que a quadra está chegando lá? Você acha que o professor está chegando lá? Você acha que o esporte está chegando lá?
Você acha que as mais de 40 milhões de pessoas com deficiência, com censo atrasado, tá chegando o esporte para elas? Mas por que você acha que todas as pessoas deveriam praticar esporte? Porque esporte para mim é vida, atividade física é vida. E assim, quando a gente fala de atividade física, a primeira coisa que vem é assim, alto rendimento, Olimpíada, Paralimpíada, medalha, mas não é. O esporte é muito grande, o esporte é gigante, o esporte é a caminhada, ou o esporte é você bater o RP numa maratona. O esporte é o Ironman. O esporte também é a Olimpíada, a Paralimpíada, mas o esporte é a dança, o esporte é o kickboxing, o esporte é você estar feliz. O esporte me salvou, então eu quero que o esporte salve mais pessoas. E se não for o esporte, que seja a cultura, que seja a arte, que seja qualquer outra coisa, mas eu quero oferecer para essas pessoas. Porque se não está chegando através de política pública, porque assim, é um direito. Atividade física, lazer é direito. Se não está chegando, é um direito na Constituição, meu amor, então eu vou fazer chegar. E aí eu vou bater depois nessa galera. Né? Quem estiver vendo isso aqui no vídeo, vai virar muito daqueles memes assim, case com alguém que olhe pra você como as Naths olham pra Verônica Hipólito. Ela tá falando e a gente tá aqui assim, ó. Ai, gente, eu fico muito... Meu Deus! Mas, cara, você trouxe algumas vezes uma questão muito importante, que é a questão da política pública. Sim. A gente acaba desconectando um pouco, às vezes, o esporte da política pública, né? E você tá participando da equipe de transição do novo governo, né? Conta isso. Como é que tá sendo essa experiência? Qual que é o seu papel? Você tá gostando de estar dentro do meio político? É uma coisa que você gostaria de continuar levando pela sua vida? Gente, só quero falar que no dia que me ligaram, falaram assim, você tem interesse? Eu nem liguei pro meu treinador. Eu falei, tenho, eu dou um jeito. Como tudo, né? Você tá contando assim, eu tô só imaginando, eu falo assim... Gente, ela resolve BO como ninguém. É assim, temos um problema, vamos resolver. Temos um problema, vamos resolver. Aprendi com a dona Josenilda e o seu José Dimas, viu? Porque eu choro muito. Aqui, eu falo assim, que na frente eu tô aqui bem, só que tem dia que eu tô no mau humor. E eu escutei uma coisa assim, de um cara que eu tava conversando semana passada, e ele falou pra mim, é muito fácil ser bom no bom. O difícil mesmo é ser bom no ruim. Quando a maré tá, assim, muito ruim, você tem que criar a onda e você não tá virando resultado e você tem que fazer virar resultado. E aí, eu ouvi muito minha mãe e meu pai fazendo isso. Então, eu falei, vou fazer também. Eu tenho que fazer acontecer. Porque, só trazendo esse outro ponto... Gente, eu tive um monte de tumor. E várias vezes falavam pra mim, meu, dessa ela não passa, hein? E eu ficava, eu vou ter que passar, hein? Porque eu quero viver muito. Mas eu não sei. Se eu poderia ter ido ontem, eu posso ir hoje. Vou bater 3 vezes na madeira aqui, por favor. Mas a gente não sabe o que vai acontecer depois. A gente só sabe que depois que nasce, algum dia a vida termina. Então, que nesse período, a gente aproveite nossa vida. Não é sair por aí fazendo tudo o que quer, desrespeitando todo mundo. Mas que a gente aproveite, que deixe a marca. E a marca não tem que ser tipo um Gandhi da vida. Mas a nossa marca é assim, o que eu quero deixar no mundo? Assim, a Neide, que eu tô vendo ali, um quadro que parece do Vida Corrida, inclusive. A Neide, do projeto Vida Corrida, ela demorou 10 anos para fazer o projeto dela funcionar. Será que o projeto dela vai ser tipo um Gandhi, vai estar nos livros de história? Eu não sei. Mas eu sei que várias mulheres, vários homens, várias crianças encontraram um esporte. Eu sei que tem gente entrando na faculdade hoje. Tem 3 jovens lá, que é o Trio Ternura, que eles estão na faculdade hoje com bolsa por conta do projeto e estão fazendo educação física. O que vai acontecer com eles? Se eles vão se tornar grandes profissionais ou não, não sei. Mas eu sei que eles vão impactar na vida de alguém, porque o projeto impactou na vida deles, porque a Neide lá atrás também foi impactada por alguém e ela falou, vou deixar minha marca. Então, eu quero deixar a minha marca. E aí, quando me convidaram para a transição, eu não pensei 2 vezes, eu queria muito entrar. Eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez em todos os governos que foram 2 pessoas com deficiência para uma transição, que fui eu e foi o Misael Conrado, que é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. A gente tem propriedade no que fala, de modos diferentes, mas a gente tem propriedade no que fala. E eu falo que eu quero... Assim, eu aprendi muito. Então, eu já estava na área de gestão do terceiro setor. Eu conheço muito do movimento esportivo. Eu curso economia, bacharelado de Ciências e Humanidades e Economia na UFABC, que é a Universidade Federal do ABC.
durmo, Treina. Em que momento? choro, Treina para. Choro no para chuveiro. choro no chuveiro. Não aguento mais. Tá vendo? Não tem problema também. E tá buscando E é- índice pra Paris? Tô Aquela, buscando. joguei a bomba de fumaça e saí. Com certeza. Mas Tem muita calma, vamos voltar para questão da transição. Qual é o seu papel? Então, o nosso papel era cuidar de toda essa transição do governo, do governo passado para o governo Lula, e que a gente conseguisse pensar os primeiros 100 dias do esporte. E, assim, no primeiro dia falaram assim para a gente precisa fazer um plano para recriar e reestruturar o Ministério do Esporte, considerando que a gente não tem dinheiro para isso. Eu falei, fácil, tranquilo. Nossa! Primeiro dia eu falei, onde que eu assino minha demissão? Tá vendo? Fazer do limão uma limonada. Mas assim, tinham pessoas lá gigantes. Cara, a Ana Moser tava lá. Tinha lá o Raí, tinha lá o Misael, que é uma pessoa gigante no movimento esportivo. Não é só paralímpica, é movimento esportivo. E aí eu fui aprender. Tinham pessoas lá que eu admiro muito, como o Ferrarese, como o Edinho. E aí a gente foi aprendendo cada vez mais. E tiveram muitos debates. A gente fez subgrupos dentro disso para debater como que a gente recriaria o ministério e quais pastas a gente colocaria em cada ministério, de secretaria e subsecretaria. E aí, quando ficou tudo redondinho, conseguimos o dinheiro. Inclusive, Leila, você é maravilhosa. A Leila também era um grupo muito, muito grande, muito redondinho, assim, na transição. Quando foi recriado, eu falei assim, nossa, eu deixei minha marca. Não sei se isso vai aparecer nos livros de história, mas eu sei que eu deixei aqui. A gente recriou um ministério que é muito importante. Porque, de novo, o esporte ele não pode ser tratado como um pontinho assim, tá acontecendo. O esporte é política pública. O esporte tem que ser para todos porque é direito, tá na Constituição. Não pode estar lá no papel e simplesmente assim, uhul, a Constituição. Não. Assim como esporte é direito, moradia é direito, saúde é direito. Eu sei que todos os outros grupos de transição também estavam lutando, brigando para que a gente consiga fazer que esse direito atinja mais pessoas. E, assim, existem até estudos que falam, e a gente até estava debatendo sobre isso na transição, que a cada $1 investido no esporte, se economizam $2 na saúde. Então, assim, a gente está falando até de movimentação de caixa, uma coisa enorme, de dinheiro. Não é uma coisa assim só acontecendo. Não é só aquela corrida de rua. Tem que ter uma finalidade maior. A gente tem que pensar em quem está atingindo. E assim, no final a gente aprendeu... Eu não sei nem se eu posso falar tudo aqui, mas... No final a gente aprendeu muito. E aí eu tive certeza de que eu tô no caminho certo. Porque quando eu parar a minha carreira no esporte, eu não vou sair do esporte. Eu vou continuar no esporte. Tanto que, assim, no meio da transição, tinha uma matéria lá na universidade que era Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Eu falei, eu vou entrar. Isso não contaria nem para economia, mas eu falei, eu vou entrar porque eu quero entender de economia esportiva, eu quero entender mais de políticas públicas. Para isso eu tenho que entender de planejamento territorial, para isso eu tenho que entender de várias outras coisas. Enfim, aí agora eu estou esperando os outros secretários, porque eu estou muito ansiosa para ver o que vai acontecer. Estou sempre, assim, quero estar junto, porque eu acredito, a transição... ela não pode, e eu acredito que ela não será, porque é isso que está acontecendo, somente um ponto, assim, a transição. A transição tem que ser um coletivo, porque a gente tem que começar a parar de ver, entra governo, sai governo, enfim, a gente tem que parar de ver política pública de governo, e a gente tem que começar a trabalhar política pública de Estado, porque senão, assim, vou tirar porque era do outro governo, vou tirar porque eu não gostava, não dá. Tá dando certo? Ok. Não tá dando certo? Tira. Ou não tá dando certo, mas a ideia é boa? Vamos reformular. Porque no fim das contas é para as pessoas, né? E ela tá botando ordem em Brasília. Apenas. Eu tô imaginando ela lá, pessoal, esse aqui o ritmo tá ruim, vamos dar uma acelerada nesse projeto. Tá treinando a galera. Eu gostei. Eu quero muito estar cada vez mais próxima dessa parte de gestão. Se vai ser no meio da política, se vai ser numa gestão de conselho de empresa, se vai ser com a minha instituição, eu não sei. Mas eu quero estar, porque eu não quero passar daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos e falar assim, caramba, as coisas estão igual 2023, hein? Não melhorou nada. Não, total. Tá, mas a gente te convidou aqui também para falar de corrida. Uhul! E já que a Nath soltou aqui Paris, a gente queria saber como é que está
a sua rotina de treinos, quais os seus planos, em que momento você está agora na sua carreira esportiva. Intensa. Tem dias que eu choro e tem dias que eu vomito. Ai, eu falo que assim, o Paralímpico no Brasil é muito bom, muito bom. Nós somos potência desde 2008 em Pequim, quando a gente está no top 10 dos Jogos Paralímpicos desde então. E a gente é a primeira das Américas, assim, de lavada para os outros países. A gente é muito, muito, muito à frente. E aí, todo ano, todo ciclo, a gente tem as metas. E eu tô começando a ficar com medo dessas metas. Porque antes, assim, vamos ser top 10, vamos ser top 8, vamos ser top 6. Aí, nas Américas, por exemplo, vamos ser primeiro, agora vamos ser primeiro com 100 medalhas de diferença para o segundo. Eu, tranquilo. E aí, claro que isso, assim, a competição nada mais é do que o resultado do que você fez nos treinos. E aí, o Paralímpico, novamente, gente, é o alto rendimento igualzinho o Olímpico. Olha só, o alto rendimento. Meu Deus do céu. Qual a diferença dessas pessoas, não é? Tem gente que pergunta assim, há quanto tempo você tá treinando? Minha Tati falou assim, semana passada eu comecei, me chamaram. Me chamaram porque, caralho, você é deficiente. Tem uma vaga aqui, né? Tem uma vaga, vamos lá que você ganha uma medalha rapidinho, facinho. Não precisa suplementar nada. Então, assim, atualmente eu treino de segunda a sábado. São 2 períodos de segunda a sexta. Mas eu falo que ser atleta, na verdade, é ser atleta de segunda a segunda, 24 horas. Sim. Porque no alto rendimento você tem que treinar como atleta, comer como atleta, descansar como atleta. Falo que eu não estou descansando como eu deveria estar descansando, mas vida que segue. E assim, como meu treinador fala, tem dias que vão ser muito bons, tem dias que vão ser muito ruins, mas todos os dias são dias. Então, se você tiver num treino muito bom e vomitar, ou tiver num treino muito ruim e vomitar, no alto rendimento é você limpar a boca, levantar e continuar. Sim. Porque não é assim... Eu sou de uma corrida de velocidade, então são 100 metros, 200, 400 metros rasos. Então, por 1 milésimo, você pode não ir para os Jogos Paralímpicos. Por 1 milésimo, você pode não ir para a final. E por 1 milésimo, ou 2 décimos no meu caso, você pode perder a medalha de ouro. Você pode não conquistar a medalha de ouro. Foi isso que aconteceu no Rio, inclusive. Por 2 décimos, eu fiquei com a prata e não conquistei o ouro. Por uma olhadinha no lado, que até hoje eu levo bronca por conta disso. E aí, quantas horas você treina normalmente por período, por exemplo? Por período, dá mais ou menos 3 horas de treino. São 6 horas, 6 horas e meia por dia, mais fisioterapia, mais massoterapia. E aí eu sempre escuto assim, você é privilegiado. Porque a gente tem essas condições. Eu sou privilegiada, mas ao mesmo tempo tem aqueles dias que eu tô de saco cheio. E você vai mesmo assim? E eu vou mesmo assim. Porque a gente tem que começar a normalizar também que os atletas do alto rendimento pensam em desistir várias vezes. Porque todo mundo, algum dia, já pensou em desistir. E quando aparece gente falando para mim, motivacional, eu nunca pensei em desistir. Se você pensa em desistir, você não sonha. Sonha sim, pô! Para com isso. Mas sou humana. Mas sou humana, eu tô cansada. Tem dia lá que eu tô chateada. Tem dia lá que eu dou um migué no meio do treino, meu treinador me puxa pelo braço e fala assim, você vai refazer porque você deu migué. E tem dia que ele fala assim, você tá mal, né? Tô. Então eu falo assim, então vai lá, desce pra fisioterapia. Então assim, assim, são 6 horas e meia tirando o físio, sentindo dor. A físio, mais uma vez, não é ela ficar sentado ou fazer eletroestimulação, não é isso. Massoterapia não é massagem gostosinha. Massoterapia, outro dia quase chegou a polícia lá no centro de treinamento de tanto que eu gritava de dor. Fisioterapia, se você lesiona e vai pra físio, você pede para sair de tanto que você se movimenta. O teu volume aumenta na físio. Porque ninguém te quer na físio. Porque o pessoal quer prevenir. Se você lesiona, fala assim, vamos logo. Você tem que melhorar e você não pode perder a tua capacidade. Se você sair da físio e voltar lá pior do que antes, a gente vai levar bronca. Porque esse é alto rendimento, gente. Sim. E aqui o Brasil, mais uma vez, a gente tem um centro de treinamento paralímpico que eu tenho muito orgulho de falar, que é um dos 5 maiores e melhores centros de treinamento do mundo. Do mundo, sim. Então, assim, a gente... Assim, lá é pressão em cima de pressão, mas eu falo que tudo isso acaba diminuindo muito, porque todo mundo lá tem um sonho. Pode ser da mesma classe. Então, até para resumir assim, pode ser que a gente seja competidoras direto, da mesma classe, ou pode ser que não.
Mas no final a gente sabe que tem 60 vagas para 100 atletas que têm muita condição, que estão entre top 8 no mundo, mas vão top 3 hoje no Brasil. Tão forte que tão forte que nós somos a nível mundial, a nível paralímpico, no movimento. Mas eu vou continuar te ajudando. E a gente vai continuar dando risada. Pode ser a risada de frouxa, aquela risada assim, caraca, meu, tá divertido mesmo hoje. Ou pode ser aquela risada, inclusive quero mandar um beijo pro meu grupo, que é o grupo dos humilhados serão exaltados. Taleco tá nele, inclusive. Eu amo. Que a gente dá aquela risada de nervoso, porque o professor tá escondendo o treino até o último segundo. E aí, quando ele fala, será que vai dar? Tem que dar, né? Tem que dar. Vê, que delícia de papo. Não vou embora. Menina, eu também não quero. vou embora. Eu também não quero. Cadê vocês, produção? Eu evoluí 5 anos e meia hora nessa conversa. Maravilhoso, a gente amou. Muito obrigada. Você vai ter que voltar, porque eu acho que tem muito tema, muito assunto ainda. Eu acho que vocês também têm que ir lá gravar um dia lá no Centro de Treinamento Paralímpico, conhecer, dar uma corridinha lá. Não é um Ironman, por Meu favor. bem, não sei se eu consigo correr, não. A 100 corridinha eu fiquei metros não tensa. vai. Fiquei tensa 100 depois disso metros. tudo que você contou. No máximo, nada aquele trotinho, tamo amigo, vamos conversando. Sei, Sabe o que sei. falta a gente fazer antes da gente se despedir? A nossa selfie. A nossa selfie, a gente tem esta nova tradição de fazer uma selfie com as convidadas. Gente, essa foto é a foto de milhões. A foto de milhões. E aí não pode errar, entendeu? Porque é só uma. E aí, se você puder deixar uma frase pro pessoal que tá escutando a gente, sei lá, uma frase de apoio, de incentivo, de motivação, a frase que você quiser, meu amor, esse videocast é Principalmente seu. para as mulheres, acho que neste mês, sabe? Que a gente tá celebrando a potência, assim. Então, assim, pessoal, principalmente mulheres, eu sei que a gente tem muitos problemas, e a gente falou muito aqui de problemas, mas acreditem na solução. Muitas vezes a solução não vai ser uma solução fácil, mas a gente tem que, literalmente ou não, correr atrás. E para isso, eu acredito que a melhor forma é a gente se unir. Eu tô muito cansada, muitas vezes, eu falo que a gente é do alto rendimento, mas no esporte, as mulheres sempre serem subestimadas, porque em 2023, século 21, meu amor, a gente ser subestimada não dá mais. Então, que a gente se una cada vez mais, que a gente comece a gritar, porque se tiver que gritar, a gente vai gritar, berrar, mostrar pro mundo de mãos dadas aqui, por favor, para falar assim, não vai ser a roupa, não vai ser o corte do cabelo, não vai ser o tamanho da barriga, não vai ser a nossa cor, não vai ser o nosso credo, não vai ser a deficiência, não vai ser nada que vai limitar o que a gente pode ou não pode fazer. A gente pode fazer um Ironman, que deveria ser Iron Women, por favor. A gente pode fazer uma maratona, a gente pode caminhar, a gente pode dançar e a gente pode se divertir. O nosso corpo é lindo, ele tem marcas, cicatrizes, mas eles contam a nossa história, que é única e que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, que não somente nesse mês, mas que em todos os outros, a gente se apoie, estejamos unidas. E, por favor, empresas, marcas, todos que estão vendo nesse momento, faz o trabalho do pescocinho. Quantas mulheres tem na sua empresa? Quantas pretas tem na tua empresa? Quantas pessoas com deficiência tem na tua empresa? Em comparação, quantos homens brancos, héteros tem na sua empresa? Viu que tem uma disparidade muito grande? Hora de repensar, porque diversidade, inclusão e ESG não são mais 3 palavrinhas. Agora é questão de concorrência mesmo. E em século XXI, diversidade agora é obrigação, não é mais favor. É isso, gente. Eu falo muito rápido, me desculpa. Bom, com essa... Doeu até a mão, gente. Pelo amor de Deus. O meu encerramento é, com essa eu me despeço, sem mais, vírgula, Natália Leão. A minha despedida é: eu voto nela. Tem meu voto. Fê, muito obrigada. É um prazer enorme ter você aqui. Teremos que gravar mais vezes, porque eu quero continuar essa conversa. Obrigada, pessoal. Tô muito feliz. Obrigada por tudo. Privilégio nosso. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Ninguém me tira daqui. Ela tem corrida na veia ou não? Fala aí. Comenta aqui se você gostou. Encaminha, compartilha para quem precisa assistir, ou seja, todo mundo. Deixa seu like e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.